Amém? Glória a Deus. Tema de hoje, amados irmãos, nosso apóstolo está entrando num tema novo, num assunto novo, que vai falar sobre lutas que o crente tem, batalhas que nós temos, e todos nós temos batalhas que são espirituais. As batalhas que nós temos parecem que são batalhas carnais, batalhas que a gente precisa vencer na nossa carne, mas a Bíblia nos ensina que todas as nossas lutas, elas não são carnais, elas são espirituais. A luta que você está vivendo, meu irmão, a luta que você está vivendo, minha irmã, tem um fundo espiritual. E você compreendendo isso, você tem que buscar a igreja, a palavra e ao Senhor. Então, tema de hoje, na batalha da tentação, e todos nós somos tentados, vou explicar isso nesta manhã. A pergunta é: quem vence? Ou melhor, quem está vencendo? Na batalha da tentação, nas tentações que todos nós estamos suscetíveis, quem está vencendo? A Bíblia diz assim, antes de orarmos, Jesus disse, quando ele estava lá no Getsemane, ele estava lá prestes a começar a cumprir o Calvário, tudo aquilo que ele passaria. Ele estava com seus discípulos e ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, diga glória a Deus. Mas a carne, nossa parte carnal, essa parte humana, física, diz, mas a carne é fraca. Que essa palavra, a ministração dessa pregação, abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, abra os seus lábios, abra também o seu coração e peça para que Deus fale a sua vida. Nós cremos que a pregação é a palavra profética. Obrigado, Jesus, por nos ensinar isso, Senhor. Nós não precisamos estar procurando profecias, procurando profetas, ou infelizmente, como vemos, profetadas. Nós temos a profecia, que é a tua palavra. Ela é lançada, e esta palavra que é lançada, que é a Bíblia Sagrada, diz que ela não volta vazia. Ela cumpre desígnios. E eu declaro isso no nome de Jesus mais uma vez pela fé, que esta palavra vai cumprir desígnios, que ela vai cumprir desígnios, que ela vai manifestar milagres, que ela vai operar maravilhas, que ela vai iluminar a mente, os olhos espirituais da tua igreja, do teu povo, daqueles que estão aqui, daqueles que congregam conosco à distância e daqueles que ouvirão essa pregação. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, use, Senhor, as minhas cordas vocais, use, Senhor, todo o meu ser, a minha mente, que agora eu possa ser uma ferramenta, um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, que eu possa ser, Senhor, canal do teu fluir, e que o teu nome, Senhor, seja honrado, seu nome seja visto, seu nome seja exaltado, seu nome seja sempre glorificado neste altar. Te agradecemos, Senhor Jesus, que nós sabemos que em cada batalha, contigo, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. E a igreja que concorda com essa oração, crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga sempre nesta hora: Deus seja louvado. Olha para o seu irmão que está lá, diga assim: Deus seja louvado. Deus seja louvado, Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Aleluia. Então, mais uma vez, graça e paz, amados de Deus, graça e paz, meus irmãos abençoados, minha família espiritual, tenho muita alegria de dizer isso. Nós estamos aqui numa grande família espiritual. Você faz parte dessa família espiritual. Sinta-se sempre ao entrar por essas portas acolhido, sinta que você tem aqui irmãos, de verdade, que você tem uma família espiritual. E
que você está sendo cuidado com a melhor parte que nós temos para cuidar das ovelhas de Deus, que é com a palavra. Amém. Recebe no nome de Jesus esta palavra no teu coração. Então, nós vamos iniciar um tema novo. Nosso apóstolo Miguel Ângelo está começando já alguns cultos, trabalhar sobre esse assunto, sobre lutas, sobre batalhas, sobre lutas que nós temos, que são sempre espirituais. Grave isso na sua mente, meu irmão, minha irmã. As nossas lutas, todas elas podem parecer carnais, podem inclusive estar na nossa carne, mas elas têm um fundo espiritual. Então, a pergunta, que é o tema da pregação de hoje, é: na batalha da tentação, quem vence? Quem está vencendo? Não precisa responder, pense aí com o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Na batalha da tentação, quem vence? Quem está vencendo? Por isso que Marcos 14, 38, Jesus disse assim: vigiai e orai. Vigiai vem do estar atento. Esteja atento. A todo momento, amado, esteja atento. Esteja com os seus olhos abertos, com a sua mente de Cristo aberta. E orai. A oração é a arma poderosa que Deus deixou a cada um de nós, que está ao teu alcance, para enfrentar e vencer qualquer situação. Mas Deus diz assim: olha, esteja atento, esteja em oração, porque se você não estiver atento, presta atenção, e você não estiver em oração, o que diz a palavra? Que há possibilidade de entrarmos em tentação, do inimigo nos tentar. E Jesus disse assim: o Espírito, na verdade, está pronto, é perfeito. Diga assim: o meu Espírito com Jesus é perfeito. Perfeito. Nós temos um Espírito com Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa o Senhor se faz um com Ele. Então o nosso Espírito com o Senhor é perfeito. Mas a Bíblia diz: mas a carne é fraca. A carne tem fraquezas. A carne tem concupiscências. A carne tem debilidades. E talvez uma alegria, uma das alegrias que eu tenho, é saber que nós, aqui na graça de Deus, entendemos que a nossa carne não se converte. Glórias a Deus por não estarmos debaixo do ministério legalista, porque os nossos irmãos da lei, eles não entendem isso. Eles estão lá tentando converter a carne. Amado, Moisés passou no deserto 40 anos aguentando aquele povo, reclamando, resmungando, aprontando. A carne não se converte. Então, se eu sei que a minha carne não se converte, mas eu sei que eu tenho um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que mora em mim, diga glórias a Deus. Eu sei que eu tenho que a todo momento estar alimentando o meu Espírito, não a minha carne. Que a carne também quer se alimentar das fraquezas, das concupiscências, das brechas. Então, o tema de hoje então é na batalha da tentação, e todos nós temos essas batalhas. Quem está vencendo? Em nome de Jesus, que seja o Espírito Santo de Deus, que seja a parte perfeita de Deus que está na tua vida. Então, nós vamos aqui refletir sobre alguns pontos, para que você comece aí a pensar sobre esse assunto, e sair daqui em nome de Jesus mais forte, mais preparado, mais sábio, com o conhecimento da palavra de Deus, para você vencer e enfrentar todas as situações que representem tentações. Então, o primeiro ponto que a igreja precisa entender é que as tentações, elas representam situações para provar nosso caráter de Cristo. Diga aí, meu irmão, no teu lugar, diga assim: eu tenho o caráter de Cristo. Então, quando você foi chamado, quando o Senhor nos chamou, o Senhor começou a formar em nós o caráter de Cristo, as qualidades de Deus em nós, irmão. Isso é maravilhoso. Então, quando nós somos atraídos pelo Senhor, diz que é Ele que traz, Ele que escolhe, Ele que elege,
Que bom também entendermos isso, que eu e você não estamos aqui numa igreja porque deu na nossa cabeça que a gente ia entrar numa igreja. Isso não existe. Quando você se achegou ao Senhor é porque você era uma ovelha escolhida, predestinada, eleita, desde antes da fundação do mundo. Então, quando o Senhor nos atrai à sua casa, Ele começa a fazer um trabalho maravilhoso, que só a palavra de Deus pode fazer, Marcelo, que é começar a lapidar o nosso caráter. Começa a lapidar o nosso caráter, as nossas qualidades, o nosso discernimento, a nossa inteligência, que não é mais uma inteligência humana, começa a ser uma inteligência espiritual. E isso, amado, só o convívio com as coisas de Deus acontece. Não vai acontecer em casa, aí no sofá, aqueles que estão aí acomodados, que não querem vir para a igreja, ou que acham um fardo vir para a igreja, ou outros que acham que, eu tenho uma Bíblia, eu sou a igreja. Vocês não entenderam nada da proposta de Cristo, não entenderam nada do chamado de Jesus. Então, estar aqui na casa de Deus, amado, é algo maravilhoso, porque o Senhor vai trabalhando no nosso caráter. E veja, olha, como é que é a nossa peregrinação, como diz o nosso apóstolo Miguel hoje. Nós estamos aqui em peregrinação. Até o dia que o Senhor nos buscar, estamos aqui nessa terra como peregrinos. Todos nós somos, por vezes, atacados por tentações. E as tentações, elas querem provar, testar o nosso caráter. Então, uma pessoa, quando você fala assim, aquela pessoa tem caráter, ela tem uma capacidade de tomar uma boa decisão mediante uma situação, boa ou ruim. Ela tem a condição, ela tem um caráter, E esse caráter que nós temos hoje, amado, que a cada dia está sendo lapidado, trabalhado por Deus, esse caráter é o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, que nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que imitar o caráter de Cristo. Então há um grande desafio, amado, porque tentações vêm a todos. Eu sei que quando se fala tentação, normalmente as pessoas já vão muito para um lado enviesado, da sexualidade também, mas existem tentações de todos os tipos, amado. A nossa carne tem concupiscências de todos os tipos. Tem pessoas que são tentadas por comida, não conseguem ficar sem comer muito, não quer comer pouco, é uma tentação. Tem gente que tem a tentação da inveja, está sempre olhando o que o outro tem que ele não tem, o que o outro conseguiu que eu ainda não tenho. Mas essas são tentações. Tem pessoas que têm tentação de não conseguir falar a verdade, sempre tem uma tentação de mentir, sempre tem uma inclinação de querer mentir. Tem pessoas que têm tentações relacionadas aos seus impulsos, às vezes, tem pessoa que não tem freio, pisou no carro, já está lá, pulou na orelha do irmão, já. Então, quando se fala de tentações, amado, não são só tentações sexuais, que também nossa carne as tem, Existem inúmeros tipos de tentações, e todos nós somos tentados, todos nós. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que entender que a nossa carne tem tentações, que a nossa carne ela vai ter tentações, mas glória a Deus por isso, mais uma vez, diga glória a Deus. Nós temos um Espírito, que é o Espírito de Deus que está em nós, que tem total capacidade de subjugar a nossa carne, subjugar os intentos da nossa carne e nos ajudar a caminhar nessa terra, amado, como pessoas santas e irrepreensíveis. Quero declarar isso, o Espírito de santidade na sua vida. Então, o livro de Marcos, ali, 14, versículo 37, de novo, o contexto, Jesus estava ali no Getsemane, estava ali já, ele já sabia, que
que iria acontecer, ele já sabia o que ele teria que passar, todo o Calvário, toda a cruz. E ele estava com seus discípulos e diz assim: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Versículo 38: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, amado, é um corpo de humilhação, é um corpo de imundície. A carne é terrível, tá? Diz assim, então, a palavra de Deus, né? Que o Senhor Jesus estava ali orando, os apóstolos também estavam nessa proposta, né? E diz que 3 vezes o Senhor Jesus teve que despertar, né, eles. Então, a nossa carne, ela tem isso, né? O cansaço, tem as fraquezas, tem as debilidades. Essa é a nossa carne, né? Por isso que a Bíblia diz que do pó viemos e para o pó voltaremos. A nossa carne voltará para o pó, mas o nosso espírito, que é um com Deus, né, estará nos braços do Pai. Então, meu irmão, quando nós falamos de tentação, comece a entender aí no teu lugar, a pensar, né, que é algo que aflige a todos, em maior ou menor quantidade, né, aqueles que estão firmes, aqueles que não estão firmes, a todos. Né? É um desafio que nós temos enquanto vivemos aqui neste plano, né, nesta terra. Mas diz algo importante para você entender, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: não, o Senhor me tentou, porque o Senhor permitiu essa tentação, né? A pessoa pronta, ou deixa a sua carne se levar, né? Melhor dizendo, e elas falam lá, vão querer culpar, colocar a culpa no Senhor. E a Bíblia diz assim no livro de Tiago 1,13, de forma muito clara: ninguém, ao ser tentado pelas coisas que a sua carne gosta, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Glórias a Deus, Ele está acima de tudo isso. Amém. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então, meu irmão, por favor, corrija isso nos seus lábios, aí, se porventura você tem falado, ou falou, ou pensou. O Senhor não tem culpa das suas tentações. Não tem. O Senhor não pode ser tentado porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus, está acima de tudo isso. E Ele a ninguém tenta. Então você nunca foi tentado por Deus. Nunca. Você foi tentado pelas concupiscências da sua carne, pelos desejos da sua carne. E todos os temos, tá? De novo, eu comecei dizendo que tem gente que tem problema com situação A, B, C, tá? E por isso que é importante estar na igreja. A igreja é um ambiente onde você vai se fortalecendo, vai se blindando, vai construindo esse caráter de Cristo, tá? E a cada tentação você está mais preparado, tem mais discernimento. Tem gente que tem problema com dinheiro, por exemplo. Tem gente que tem problema com dinheiro, é uma tentação. A pessoa ela não pode estar de frente da posse do dinheiro. Ela enlouquece. São tentações. Mas quando você está na igreja, amado, quando você está firme na palavra, quando você está crescendo, você cada vez mais fica mais capacitado para lidar com essas situações. Para lidar. Porque o versículo 14 elucida isso, diz assim, ó: ao contrário, né? Você que acha que Deus te tentou, que a tentação veio do Senhor, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Cobiça, tá? Então a nossa carne, ela cobiça coisas. Então, de novo, tem gente que tem cobiça por situação A, B, ela tem desejo, ela tem vontades, né? Ela fica desejando, tá? E o inimigo é terrível, amado, porque ele não chega e tenta iludir, enganar de uma vez assim. Não, ele vem com sutileza, um ardil, né? Nossa apóstola estava comentando nesse estudo aqui, que é como se você colocasse uma isca no anzol, tá? O presbítero Beto, que pescava lá em Barbacena quando ele era criança,
Então você coloca lá uma isca no anzol. Você sabe que tem isca que você coloca, depende do peixe que está lá, ele não quer. Ele olha assim, não quer. Passa batido mesmo. Fala, isso aí, pode colocar 1 quilo, você não vê nada. Aí você coloca uma outra isca, meu Deus, ele vem louco. Então, o inimigo, amado, faz dessa mesma forma. E ele sabe qual é a isca que ele tem que colocar. Só que veja, por detrás da isca está o que, igreja? Um anzol. E é aí que o inimigo quer nos pegar. Então ele lança a isca, né? E ele fica testando. Joguei esse daqui, isso aqui o Marcial não vê, tem que trocar. É outra minhoquinha. Camarão fresco, vivinho, esse aqui. Esse aqui ele vai ficar, camarão vivinho, né? Tem peixe, mas você coloca camarão e fica louco. Ele vem lá 400 quilômetros, nem um doido lá quebrado. Agora, e vai testando, Então nós temos que entender, amados, quando nós nos depararmos com situações de tentação, e todos nós o temos, tá? Por isso meu apelo sempre é, presbítero Renato, esteja na igreja, amado. É na igreja que você se fortalece, amado. É na igreja que você se protege dessas coisas. É nessa igreja que você está mais blindado. Porque as tentações vêm para todos. Então é nessa hora que quando você está firme no Senhor, está na palavra de Deus, quando joga o anzol, você vê, fala, não, eu sei que por detrás daquele camarãozinho vivo, fresquinho, se mexendo assim, o olho chega até a brilhar, tem um anzol. E o inimigo quer que você morda a isca. E essa hora que a gente tem que falar, como diz a Bíblia, a regra de Satanás. Fuja. A Bíblia chega a dizer, fuja. Não abra precedente. Aprendi com a minha pastora Eli, querida, ela sempre diz, fuja daquilo que tem aparência do mal. Porque como que está o mundo desse jeito que está hoje aí fora, amados? Assim, não tolera, não é bem assim. E está sendo, né? E está horrível, está errado. A pessoa, não, olha, veja assim, né, meu irmão? Hoje está moderno, né? É assim mesmo. Fuja da aparência do mal. Está errado, amado, está errado. Fuja disso, não tenha parte com isso, não se envolva com isso, porque é um anzol com o camarãozinho, e fica ali. Tem vontade de comer camarão agora, né? Você quem gosta de camarãozinho maravilhoso. Então, a Bíblia diz assim, importante, né? A gente ser responsável, adulto espiritual e entender. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a Bíblia diz algo, né, para confortar o teu coração aí, né, porque cada um de nós temos lutas em áreas, né, específicas, em situações. Diz assim, 1 Coríntios 10:13, não nos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel. Diga assim, Deus é fiel. Olha para o seu irmão que está ao lado, diga assim, o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. E não permitirá, amado, que sejais tentado além das vossas forças. Além das vossas forças. Resista. Combata o bom combate. Vigia. Esteja atento. Fique firme em oração. Se agarre ao Senhor. Diz que Deus é fiel. Ele não permitirá que nenhum de nós seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com esses momentos de tentação que você diz, não, isso é errado, isso é contra aquilo que eu aprendo, não é isso que Deus quer de mim. Juntamente com a tentação, vos proverá o que, igreja? Livramento, de sorte que as possais suportar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Diga aí, amado, no seu lugar, diga assim, o Espírito Santo de Deus
está em mim. Né? Tem essa convicção. Nós te ensinamos isso aqui à luz da Bíblia Sagrada. Nós não entendemos, amado, como entende, infelizmente, a maioria do meio evangélico, de que o Espírito Santo de Deus, ele entra, sai, vai embora, um dia volta. Não, amado. Diz que nós somos selados com o Espírito da promessa. Quando você confessou Jesus, algo aconteceu na sua vida sobrenatural, inquebrável, inviolável. Né? Nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que esse ministério entende que é o verdadeiro batismo, é quando você confessa Jesus como seu Senhor, o único suficiente Salvador. E a partir daquele momento, amado, a sua vida começa a ser transformada, mudada. Então, diz que não sobreveio tentação que não fosse humana. Diz que Deus dará livramento. Deus dará fuga, escape. Só que durante este momento de tentação, amado, nós temos que usar armas espirituais, né? É nesse momento que nós temos que usar armas espirituais. É nesse momento que nós não podemos ceder a nossa carne ou querer combater com a nossa carne. Para nada aproveita, não vai servir de nada. Então não adianta, meu irmão, né? Perdão se você está na internet aí e está apoiado nessas coisas, subir no monte, fazer jejum, fazer vigília, entrar numa fogueira santa, as coisas de nada vão adiantar. Você está querendo combater as tentações, né, os embates, que são espirituais com a sua carne. Não, você tem que combater as coisas espirituais com coisas espirituais. E a tua fé, a tua oração, amado, você está firme no Senhor, declarando a palavra, e isso é o bom combate. Tá? Olha, Tiago 1,12 também, para confortar o teu coração aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Diga glórias a Deus, aos que o amam. Aleluia, Deus seja louvado. Então eu quero aqui explicar algo de forma didática para a igreja, que existem dois pontos que por vezes são confundidos, e você não pode ter confusão isso na tua cabeça, tá bom? Então tentação sempre vem do mal, né? Está no telão. Sempre vem da cobiça, e é para levar à destruição, ao erro, para expor debilidades, afundar a pessoa no pecado, enfraquecer a pessoa espiritualmente e afastá-la de Deus. Então, quando a pessoa é atraída, né? Porque, pegar um exemplo muito coloquial, né, do meio espiritual, a pessoa coloca lá, fica na internet aí, tem que orar, hein? Passa óleo lá no seu computador, no seu notebook, passa um óleo ungido lá no seu celular, porque aí começa lá, daqui a pouco o irmão aparece lá. Você não precisa de igreja. Calma aqui, presta atenção em mim. Você não precisa de igreja. Você é a igreja. Você não precisa dizimar, ofertar. Você não precisa, você não é obrigado. Não tem mais pecado. Não existe pecado. Você pode fazer o que você quiser. Está tudo certo. Você não precisa de uma igreja. Precisa. Fique como você está. Dependendo das brechas mesmo, que estão na carne da pessoa, você entendeu que você virou uma tentação? A pessoa começa, me fale mais. Não precisa mais ir para a igreja, irmão. Que isso? Pode vir em casa sempre? Que isso? Eu não preciso mudar nada? Opa, me fala mais. Eu não preciso dizimar nem ofertar. Opa, me fala mais. E aí, igual o solzinho lá. A minhoquinha, o camarãozinho pulando ali, a pessoa... Só que dentro tem um anzol que quer pegar o crente, né, e capturá-lo. Então, a primeira coisa que você entender na tua vida, que as tentações, elas não vêm do Senhor, elas vêm da nossa carne.
E a nossa carne é um corpo de imundície, cheio de debilidades. E o objetivo das tentações, tá, é nos afastar do Senhor. Agora, nós também passamos nessa terra aqui, amado, por provações. As provações vêm da parte do Senhor. As provações são permissões que o Senhor coloca, que tem uma finalidade de nos ensinar. Então, por vezes, amado, o que nós estamos passando, às vezes não são tentações, são provações. Vamos pegar a vida de Jó. O que o Senhor permitiu que Jó passasse era uma provação. Talvez a mais terrível que eu já vi, né? Dentro da Bíblia Sagrada, que a gente possa imaginar. Então, provação, amado, vem da parte do Senhor, né? Então, a permissão que tem a finalidade de te ensinar, te aperfeiçoar, te fortalecer, meu irmão, espiritualmente, te amadurecer o teu caráter, te capacitar, desenvolver confiança na sua vida, fé, e te tornar íntimo do Senhor. Então, por vezes, estamos passando, pastor Eli, por provações, né? E essas provações, ao final, amado, elas vão redundar em glórias e honras a Deus. Vão redundar em honras e glórias a Deus. Então, entenda que tem situações que nós passamos por provações para crescermos, para aprendermos, para sermos melhores, né? Para termos mais intimidade com Deus, para nos aproximarmos de Deus. Quem nunca passou por uma provação e nesse momento de provação você viu que você sentiu a necessidade de estar mais próximo do Senhor? Então o Senhor permitiu essa situação. E tem as tentações, são coisas que não vêm da parte de Deus. O inimigo lança, né, como setas nas brechas que ele vai encontrar, tá? Como anzóis que ele vai jogando, para ver se uma hora você vai morder algum. Tá? E a igreja está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Então, tentação não vem do Senhor. Provação, uma permissão que Deus deixa que isso aconteça com o intuito de nos amadurecer, né? Eu tenho certeza aqui, meu irmão, só para a gente concluir, que toda a provação que você passou, você saiu mais forte. Toda. Não existe uma provação, né, que é uma permissão de Deus para uma situação que você não saiu mais forte. Chego a dizer que muitos são convertidos debaixo de provações. É meu testemunho na minha vida. Talvez não estaria aqui se o Senhor não tivesse permitido que eu passasse por provações. Fortes provações. Onde eu perdi o meu chão, perdi qualquer apoio, e só, né, nessa hora o Espírito Santo de Deus inclinou meu coração para que eu recebesse Jesus, e eu entendesse que debaixo daquela aprovação eu só tinha uma saída, eu só tinha um caminho, eu só tinha uma resposta, que era Jesus. Aleluia. Que é Jesus Cristo. Então, amado, o Senhor quer que você saia ao final desse culto aqui mais forte, mais preparado para batalhar frente às tentações, né, que são setas que o inimigo lança para testar o teu caráter, que você saia cada vez mais forte também das provações. Outro ponto importante para a igreja: a vitória sobre a tentação sempre leva ao crescimento e bênção. Diga glória a Deus. Então a vitória sobre as tentações sempre nos levam a crescer e sermos mais abençoados. Mas presta atenção, Tiago 1,13 de novo: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo ninguém tenta. Então, amado, quando você ficar firme diante de uma situação, quando você se desvia do mal, quando você percebe, né, porque o importante de estar na igreja também, amado, é você ter esse caráter de Cristo ativo, presente. Então você percebe aquilo errado e você não dá mais um passo naquela direção, você muda de direção,
Você retrocede, né? Você corre, como diz a Bíblia Sagrada, a gente foge, tá? Aí você obtém a vitória, amado, e cada vez você está mais preparado e é mais abençoado. Eu recebo, amado, você crescendo e sendo abençoado. Amém. Crescendo e sendo abençoado. Só que passa por esse caminho aqui, né? De vencermos as tentações, de termos vitória sobre as tentações, que de novo não são, Deus não é o responsável, é a nossa carne. Por isso que cada um tem que realmente orar e vigiar. Orar e vigiar. A Bíblia diz, orar e vigiar, né? Que aquele que pensa que está de pé, que acha que é o tal, cuidado, para que não caia. A Bíblia diz assim, amado, olha, algo para também alegrar o teu coração, que nós estamos falando de batalhas, né? E cada um tem a sua batalha, amado. Olha, esse negócio de tentação é tão complexo, que cada um tem a sua batalha. Tem gente que tem a sua batalha que só ela e Deus sabe. Mas eu quero declarar aqui em nome de Jesus, profetizar que você é mais do que vencedor nessa situação. Que Deus é contigo. Você não será abatido, amado. Glória a Deus, amém. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que coisa maravilhosa, amado, de servir a Deus em graça. Porque a lei tem um problema, ela acusa, ela toda hora está lembrando a pessoa do pecado, ela toda hora está colocando em dúvida a firmeza da fé da pessoa. A todo momento a lei, ela está acusando, ela está amedrontando. A graça de Deus, amado, é uma palavra que nos traz segurança. Por isso que a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, o pecado não terá domínio sobre vós. A tentação não terá domínio sobre a sua vida, meu irmão. Você não está debaixo da lei. Você não está debaixo do tacão da lei, né, como diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Você está debaixo da graça. E a graça é uma palavra que fortalece, irmão. É uma palavra que alimenta. É uma palavra, eu falo isso muito com a minha filha, né? E aos jovens, eu gosto muito de falar disso. Ela ativa a nossa identidade espiritual. Então, Carol, eu não sou o que os outros acham que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Essa é a minha verdadeira identidade. Lógico, né? Mulheres aí, pintar o cabelinho, fazer uma chapinha, né, vovó? Dá um cílio postiço. Vai colocar aqueles que tem uns que parecem um espanador, né? Mas, amado, amém, né? Amém. Mas a tua verdadeira identidade, amado, não são essas coisas. A tua verdadeira identidade é espiritual. Quando você, amado, começar a trabalhar isso todo dia na sua mente, no teu coração, você vai ver como é que você vai sentir melhor. Porque qual que é, hoje é o anzol, né? Eu estou falando aqui de batalhas da tentação. A rede social, amado, hoje é o anzol. Então fica mostrando aquelas pessoas perfeitas, sempre sorrindo, filhos maravilhosos, esposa maravilhosa, marido maravilhoso, carro maravilhoso, casa maravilhosa. Nunca vi uma criança com ranho, nunca vi, com meleca no nariz, né? Mulher com aquele cabelo tudo trabalhado, né? Gente com bafo, não tem, só gente perfeita. Então isso é uma armadilha, né? Quando nós estamos sendo alimentados aqui pela graça de Deus, e aqueles que estão sendo alimentados pela graça de Deus, digo amém, diga glórias a Deus, o Senhor, aleluia. O Senhor está trabalhando a nossa identidade. Eu não sou o que as pessoas acham que eu sou. Eu não sou o que as pessoas estão olhando. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. E é nisso que eu me apego, é nisso que eu me agarro. Jovens, né, da graça de Deus, se agarrem a isso, porque senão os anzóis que estão aí nas redes sociais aí, estão soltos. E uma hora ele fisga uma hora ele fisga Diz assim, né, também a teu respeito, nesse assunto complexo, né, que é ter vitória sobre as tentações.
fala a toda a congregação, toda a igreja dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Só que era lei, né? Mas estava já pré-anunciando que quando Jesus Cristo cumprisse o seu papel naquela cruz, a sua missão, quando Jesus morresse, ressuscitasse, subisse aos céus glorificado, deixasse em nós o Consolador, nós seríamos santos. Por quê? Porque Deus é santo. Diga assim: Deus é santo. Deus é santo. Jesus Cristo é santo, amado. Isaías 6,3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. 1 de Pedro 1,16: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, amado, você é santo e irrepreensível. Eu declaro isso no nome de Jesus. Você é santa e irrepreensível. Você é santa porque Deus é santo. E Deus que é santo está em você. E você vencerá, amado, todas as tentações. E ao vencer todas as tentações, tá? Você sairá melhor, você crescerá e você será ainda mais abençoado. Amém. Tá? Então, a palavra de Deus, amado, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso interior. É a única coisa, amado, é a única coisa que vai nos dar armas, condições de vencermos as tentações que vêm para todos. Para todos. Né? Avança um pouquinho para mim ali, diaconia. Mateus 4,1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Então o tentador, aproximando-se, ele disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí, quando você acompanha toda essa passagem, né, da tentação de Jesus no tempo da sua carne, sendo tentado pelo inimigo, ele respondia com a palavra. Ele dizia: está escrito. Está escrito. Então, olha, uma boa orientação para você aqui. Diante das tentações, você vai dizer: está escrito. Você vai lançar a palavra que está escrita. Você vai lançar a Bíblia Sagrada. E você vencerá, amado. Diga: eu vencerei. Em Cristo Jesus nós venceremos cada tentação, cada ataque de tentação. Jesus, amado, foi tentado de todas as formas também, né? Mas ele resistiu. Ele é o nosso bom exemplo. Amados, a palavra de Deus diz assim, olha, de novo, Mateus 26, 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, olha, amado, nesse assunto aqui, tentação, eu queria que você pensasse o quanto você está atento à sua vida espiritual, o quanto você tem estado atento à tua vida espiritual e o quanto você tem sido um homem e uma mulher de oração. A tua casa tem sido um local de oração. A tua casa tem sido um local de oração. Você tem tido uma família que tem orado todos os dias, tem agradecido a Deus todos os dias, né? Então esse ato de estar atento, de orar, são as armas que nós temos. Porque diz assim, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, né? Hebreus 2, 18 diz assim: pois naquilo ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus, olha, foi tentado de toda sorte que você possa imaginar de tentações. Diz que ele venceu. Se ele venceu, você vencerá. Diga mais uma vez: nós venceremos. Nós venceremos. Então, nós temos uma batalha que faz parte da nossa peregrinação nessa terra, que é, amado,
durante o período que estivermos aqui, nós temos tentações, ataques, o inimigo vai querer, né, de novo, como o anzol, vai lançando, até ver qual que é aquela área que você está mais debilitado. E esta área que você tem que colocar em oração. Então, qual é a área, né, quando você fala de tentação, e existem das mais variadas, qual é a área que você sabe, né, amado? Porque eu acho que a graça de Deus faz algo maravilhoso nas nossas vidas, né, minha esposa? Ela nos trata e nos ajuda a ser adultos espirituais. Então você sabe, não diga que você não sabe, mas eu não sei. Não faça como alguns irmãos aí da lei aí, que vão falar, o diabo estava andando tranquilamente, aí o diabo colocou uma casca de banana, eu escorreguei, quando acordei estava dentro de um motel. Não fale isso, não fale uma besteira dessa, tá? Todos nós sabemos quais são as áreas que nós somos sensíveis. E o que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã? Presta atenção. Você tem que colocar esta área em oração. Esta área tem que ser, olha, mas sabe, imagina uma guerra. Você tem que, jogar todas as armas espirituais que você tem para blindar essa área, para fechar essa brecha, tá? Então, quais são as áreas, amado, que você precisa estar atento? Mas lembre-se, Jesus Cristo está na sua vida. Diga glórias a Deus. E se Ele está na nossa vida, amado, Ele foi tentado. Disse, olha, tem sido tentado. É poderoso para socorrer os que são tentados também. Então, último ponto aqui, igreja, sobre esse assunto. Eu sei que é delicado, nós vamos percorrer sobre esse assunto, lutas, batalhas, né, guerras que nós temos, que são espirituais, mas que com Cristo nós temos a certeza da vitória. Outro ponto, nós venceremos todas as tentações, porque temos Jesus Cristo em nossas vidas. Diga assim, eu vencerei todas as tentações, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Aleluia. Olha que o seu irmão do seu lado, diga assim, ó, Jesus Cristo está na sua vida. Jesus Cristo está na sua vida, mano. Então acredite. Olha, eu sei que, né, tem pessoas que têm lutas. Esta área, mano, já está derrotada no nome de Jesus neste dia. Amém. Você não cairá nessa isca. Você não ficará preso no anzol do inimigo. O Senhor manda dizer nesta manhã, nós venceremos todas as tentações, porque nós temos Jesus nas nossas vidas. Diz assim no livro de Hebreus 4,15. Olha que coisa maravilhosa. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, olha o que a Bíblia está falando aqui, que Jesus, né, no tempo da sua carne, ele venceu todos os pecados. Ele está em você, você vencerá, amado, toda tentação, né, toda inclinação para o pecado. Jesus venceu. Ele é um sumo sacerdote, amado. Ele está atento, né, às nossas necessidades, está atento àquilo que a gente precisa crescer, precisa melhorar. Então o Senhor está falando nesse momento, ó, que nós venceremos todas as tentações, porque nós temos Jesus Cristo em nossas vidas. E lembre-se, meu irmão, olha, grave isso na sua cabeça, de novo, de forma proposital, tá? Os versículos estão sendo repetidos de forma proposital aqui. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Uma vez, o irmão, eu gravei essa reflexão, né? Todo pecado, mano, todo erro, ele não acontece instantâneo. Ele é um processo. Lembra do inimigo lá, querendo pescar a gente? Então é uma coisa que joga, aí a pessoa começa a pensar aquilo, daqui a pouco ela pensa mais um pouco, daqui a pouco ela começa a imaginar, começa
pensar como é que seria, começa a pensar como é que ela faria, e o inimigo lá, as varas lá com os anzos. Então, qualquer situação, amado, que por vezes, né, pode, em nome de Jesus, já está realmente derrotado, né, mas é um potencial atrativo de derrota, algo do tipo, não acontece da noite pro dia, mano. É sempre sutil. Pode ver, um irmão ou irmã que você conhece, está engordado. Não aconteceu da noite pro dia. Você pode ter certeza. Foi muito tempo, muito contato com aquela situação, com aquele erro, com aquele pecado. Né? Por isso que a gente tem que ser veemente, amado. Viu que está errado? Arreta Satanás. Desliga isso aí. Bloqueia no WhatsApp. Não atende mais no telefone. Não se encontra mais com aquela pessoa. Né? Porque às vezes é um amigo, uma amiga, que fala, e principalmente os amigos quando saem da igreja, meu Deus. A Bíblia diz que o inimigo, quando foi retirado dos céus, diz que ele levou 1/3, né? E ele funciona do mesmo jeito até hoje. Meu. Ele sempre, quando ele vai embora, ele quer levar 1/3. Meu. É incrível, né? Penso que isso aí já não aconteceu conosco. Aí vem o irmão ou irmã que sai da igreja, aí começa, liga em casa, mas vira o melhor saber, nunca ligou para você, nunca apareceu na tua casa, ou não era tão assim. Aí começa a ligar, começa a mandar mensagem, começa a mandar WhatsApp, começa a mandar, amado, é isca do Satanás. Corta isso. No WhatsApp tem um negócio chamado bloqueio. Aí eu bloqueio na hora, mano. Já passei já, Sônia, já tô com 52 anos já, eu não estou mais, entendeu, Sônia? Não estou mais preocupado com isso. Eu vou lá, bloqueio na hora. Mas olha, com a maior tranquilidade da minha vida. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, meu irmão, de se afastar dessas coisas. Porque essas coisas são os anzóis que o diabo está jogando ali, ó. Tá? Você tem que chegar lá e bloqueia a página, bloqueia a pessoa, não atende mais. Isso mesmo, mano. É do inimigo, é do demônio, não tem parte comigo. Ponto. Aí mais não. Deixa ela com Deus. Se for uma filha de Deus, Deus vai tratar a vida dela. Amém. Pode ter certeza. Você trate da sua. É uma palavra maravilhosa que eu trouxe aqui, de forma rápida, nas reflexões com os oficiais, né, com os ajudadores. O apóstolo Paulo diz assim: cuida de ti e da doutrina. Cuida de você, meu irmão, e cuida da palavra que você recebe. Olha, faz isso. Porque a Bíblia diz ali, ó, cada um tentado segundo sua própria cobiça. Que não acontece da noite para o dia. É todo um namoro, né? Pudesse usar uma expressão aqui, que o inimigo quer fazer, né? Com aquela situação, para te envolvendo. E quando o irmão acorda, né? Ele está até fora da igreja. Amado, a Bíblia diz assim, estou caminhando para os meus finais, 2 de Pedro 2,15: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 16: recebeu, porém, castigo na sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Tá? Você vê, amado, que Deus nos ama tanto, né? Ele sempre quer o nosso bem. A Bíblia diz que Deus teve que fazer um jumento falar, para ver se o profeta acordava com as coisas que ele estava fazendo errado. Olha, mano, não espere Deus fazer um jumento falar, para você entender que você está fazendo algo que não agrada o coração de Deus. Tira firme na graça. A graça é nosso porto seguro, mano. A graça de Deus é nosso porto seguro. Acredite nisso, né? A graça de Deus, Deus te plantou aqui, amado, para você crescer, para você ser uma bênção, para você ser um abençoador, para você ser luz e sal lá na tua casa, na tua família, no teu lar, amado, e nessa sociedade, em nome de Jesus. Seja atento. Essas batalhas todos nós passamos, amado. Todos nós passamos.
Um pouquinho mais à frente, já conhece Romanos 5, 3, 4, a Bíblia diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, por vezes, a tribulação está ali, com uma roupa de tentação. Por vezes, a tribulação está ali com uma roupa de provação, de permissão de Deus. Mas diz que ela produz o quê, amado? Perseverança. Declara aqui em nome de Jesus, crentes perseverantes. Diz: quando nós perseveramos no Senhor, nós ganhamos o quê? Experiência. Por isso que uma coisa que o nosso apóstolo vem fazendo há um bom tempo, esse papo que nós anteriormente, ali impulsionados, às vezes até pelo Espírito, às vezes, muitas vezes não. Vai ordenando. Já não sei se os amados perceberam, Agora nosso ministério está tendo uma cautela muito grande com isso, porque nós temos que ordenar os experimentados. Acredite, uma pessoa que não está experimentada na lida do dia a dia da casa de Deus, na lida do dia a dia do ministério, na lida do dia a dia, das desafios que nós temos, é ordenado, vai causar problema. Vai causar problema. A Bíblia diz: olha, a pessoa que persevera, consegue combater um bom combate, que batalha da forma correta, que persevera, ela ganha experiência. E só, amado, quem tem experiência, recebe algo importante, que é esperança, acredita, tem fé, sabe que vai dar certo. Nós estarmos aqui, amado, é uma prova disso. Quantas vezes, pastor Eli, nós ali fomos lá, isso é mais de 20 anos atrás, estou terminando, tá bom? Só para compartilhar com vocês. Mais de 20 anos atrás, fomos julgados, fomos pressionados a estarmos numa sala da casa. Eu não vou ficar na sala da casa de ninguém, amados, mas esse é o momento que Deus nos deu. Olha, pressão. Aí, o Dino nos cedeu lá em Pastor Eli, o espaço da parte de trás da casa deles. Montamos uma igreja maravilhosa. Olha, era a igreja para aquele momento, Igrejinha ali bonitinha, tudo certinho. Aí já começou a vir outro. Não, que eu vou morar aí. Quando olhar o barracão, eu não vou olhar numa caverna, isso é uma caverna. Tem até morcego aí dentro, A gente não lembra disso. Aí a gente foi lá e transformou numa igrejinha bonitinha, olha, uma coisa tão bonita. Aí já, não, vou ficar em igreja atrás da casa dos outros. Presbítero Beto, é uma pedrada atrás da outra. Pensa que é brincadeira? Aí falou assim: olha, a gente quer mudar. Eu ouvia. Vou mudar para onde? Para onde que nós vamos sair daqui? Você vai para onde? Sabe quanto é que custa um aluguel? Para onde que esse bispo Marcos quer? Sabe quanto é que custa um aluguel numa Anne Frank? Anne Frank, número 26, aqui no bairro do Boqueirão, perto aqui da casa da China, do tubo, como é que é? Hipólito da Costa. Você sabe quanto é que custa lá para aquele, Eu ouvia nos bastidores dizendo: tá louco, nunca vai conseguir. Aí conseguimos. Parou? Não. Como é que nós vamos reformar isso aí tudo? Da onde vai sair dinheiro, senhor? Nem eu sabia de onde vai sair dinheiro também. Mas, amado, quando a gente está firme no Senhor, quando a gente está projetando no Senhor, quando a gente está colocando, amado, não no nosso braço, mas no Senhor, a nossa capacidade, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. E eu sei que a próxima que nós estamos profetizando aqui, que nós vamos comprar esse prédio aqui, que vamos comprar o terreno do lado. Você não já não passou na cabeça de alguém? Mas estão pagando um aluguel, como é que compra? Amada, mas é assim. É assim. Só que nós temos visto milagres. Este povo tem visto milagres. E nós vamos continuar aqui fazendo o que
Deus nos orienta a profetizar, declarar, né? Você diz que é o iraquiano que está aqui do lado, não é que esse homem sente no coração, passa a herança no meu nome, não sei, mas não sei. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Então, olha, estamos no próximo passo, que é comprar esse imóvel aqui e comprar o terreno do lado. Impossível? Para os homens, gente. Para Deus não haverá impossíveis. Aleluia. Amado, o teu chamado estar aqui, né? Efésios 4:23 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Para amado, que os seus olhos sejam como diz a palavra de Deus aqui, olha, Mateus 6:22, são os olhos lâmpada para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz, que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Amado, Espírito Santo de Deus está em você. Deus está na tua vida. E você tem uma palavra que é viva, que é eficaz, que está aí dentro do teu coração, germinando, dando frutos. E você vencerá em nome de Jesus todas as batalhas. Palavra final. Nosso maior adversário, amado, é a nossa natureza carnal. Nós devemos permanecer vigilantes contra os desvios e distrações causados pelo inimigo. E submeter a nossa carne ao Espírito. Deus derramou a sua graça sobre nós e através da fé nos equipou com armas espirituais. Diga aí, amado, no seu lugar, diga assim: eu tenho em Cristo Jesus armas espirituais para alcançarmos a vitória em todas as situações, superarmos provações, resistirmos às tentações, não permitindo que hajam brechas. Receba essa palavra no teu coração, amado. Quero te dizer que mais uma vez, que em todas as batalhas de tentações, você sairá mais do que vencedor. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus.